Romero, 41 gols da Neoquímica Arena. Yuri Alberto, 36, Roger Guedes, 31, Jô, 30, Jadson, que tá na TV Cazé. Tá fazendo... Né? Que legal, Jadson. O Jô, que eu não sei onde tá, Roger Guedes arrebentando lá no Catar, Yuri Alberto com 36 gols. O Romero, a gente deixou de falar muito dele, porque se esquece que ele é muito importante. A gente não fala muito nele porque ele não é craque, né? Dá uma olhada, outra arte. 60 gols, artilheiros do século XXI. Sabe quem é o segundo? Romero. Aí, torcida. Então, primeiro, a verdade tá em primeiro. Empatado. Vamos lá, só que ele tá jogando, né? Só que ele tá jogando. Vamos lá, como é que pode o Romero ser tão maltratado por vocês? Como é que pode o Romero ser tão humilhado pelas pessoas desse país aqui? Como é que vocês, treinadores, auxiliares, vocês aí do Corinthians, vocês não têm entendimento que esse cara deveria ser reconhecido de uma maneira diferente? Parabéns ao Gil. É o Gil esse aqui, não é? É o Gil. 53 gols, Guerreiro 54, Dentinho 55, Yuri Alberto, Romero. Por que fazem isso com o Romero, Veloso? Porque os caras são muito melhores que ele, da posição dele? Nesse momento ele perdeu espaço no time titular, né? Até porque o Ramon definiu ali o trio de ataque com o Garro, o Memphis e o Yuri, e aí ele perdeu espaço. E esse trio aí que sustentou o Corinthians no ano passado. Então fez bem ele manter esse trio. Mas o Romero é um jogador muito útil, né? Nós vimos na última partida os 2 gols do Romero, esse número impressionante que ele tem na arena. Ano retrasado não caiu por causa dele. Ano passado não caiu por causa dele. Verdade. Principalmente no ano retrasado. No ano retrasado ele foi importante. Se ele fosse ele, vice-artilheiro. fez gol contra o Cuiabá, fez gol contra o Grêmio, Aquele do Grêmio contra o Vasco. Aquele do Grêmio foi decisivo. E do Vasco? Do Flamengo também. Do Flamengo. Por exemplo, quem que fez gol? Foi o Memphis Depay? Foi o Memphis Depay ou foi o Romero? No primeiro tempo, o Memphis Depay não estava jogando, não é verdade? Ele jogou no segundo tempo, né, o Memphis Depay? Sim, entrou no segundo. Quem que fez o gol no segundo tempo? Romero. Então por que o Romero é tão fora do baralho? Deixou o Yuri na cara do gol. Deixou na cara do gol, corre. Deixou depois o Memphis na cara do gol. Na cara do gol. Mas por que o Romero não é tão bem colocado pelos comentaristas, por essa imprensa aqui? Por quê? Ele não é nem o primeiro substituto. Isso. Porque é o Tales. Que é o Tales. É o Tales. Vamos lá. Tá certo isso, Souza e Quesada? Eu já falei que há uma falta de respeito muito grande por parte de quem dirige o Corinthians com o Romero. O cara que tem 65 gols, eu tenho certeza que ninguém ninguém tem a paciência que teve. Vou te dar um exemplo. Ano passado, no começo do Paulista, o que o Yuri fez, até no meio do ano, o que o Yuri fez... Acho que ele perdeu a posição, acho que ele perdeu a posição um jogo, o Giovani entrou, fez o gol, mas voltou depois. Então, mas foi artilheiro com 31 gols. Ninguém tem paciência com o Romero como tem com os outros jogadores. O Romero tem 65 gols, se você pegar aí, mais da metade ele deve ter saído do segundo tempo para fazer gol. Verdade. Não iniciou como titular. E que o time estava perdendo ainda. E a gente está falando ali de jogadores que todos são titulares. Todos ali os números que estão ali, todos são titulares. Jô era titular, Jadson era titular, Yuri Alberto é titular, Roger Guedes é titular, Dentinho titular. A gente está falando de um jogador que é reserva, que é mal compreendido. Eu acho que ele tem muita moral com o torcedor. Com o torcedor ele tem moral. Agora, com quem dirige agora, tem um problema muito sério nele. Eu até comentei ontem, ele é muito bonzinho. E não dá pra você ser sempre o bonzinho, o cara que ajuda. Futebol você tem que ser o cara que decide jogo. Não ser o bonzinho, ficar quietinho. Se então, saiu, não fala nada. Já que o Quesada falou uma coisa importante pra gente discutir, o Quesada deu informação que entra com 3 atacantes. Seria o Thales Magno. Mas por que não o Romero, cara? Ele fez gol. Ele fez 2 gols no último jogo. É quem faz gol nos últimos jogos. Não, mas se eu perguntar para vocês três preferem o Thales Magno. Eu não. Eu prefiro o Romero. Eu prefiro o Thales Magno. Você, Souza? Eu prefiro o Thales. Você? Pô, eu gosto muito dos dois. Acho que até para os dois jogarem juntos. Mas eu colocaria o Thales, né, nesse jogo. Eu já não. Eu já não. Por que eu preferia o Romero? Primeiro porque ele é fazedor de gols. Segundo, na Neoquímica Arena, ele é mais importante que todos esses jogadores que vocês citaram como titulares. Terceiro, meu irmão, ele faz gol decisivo. Quarto, ele vai ajudar na marcação, principalmente pro Garro sair mais pro jogo. Eu não entraria com o Thales, eu entraria com o Romero.
Faria o Romero jogar mais do lado esquerdo, fico mais centralizado, libera o Garro pra flutuar e deixa os dois caras atacantes. Mas eu não sei se ele vai jogar. Vai que tem pôquer, né? não sei se vai também... que tem o carnavalzinho. Vai que tem carnaval lá na Globo. Vai que o cara vai querer que cantar. Às vezes ele quer cantar, né? Às vezes ele vai querer cantar, vai fazer trap, vai fazer... se fosse só trap, tudo bem. Mas tem mais coisa no trap, né? Que eu adoro trap. Eu adoro. Veloso é o que mais gostou. Ele inventou o trap. Aí, vamos ver se o Memphis vai querer jogar, né? Porque em Nhaca que ele tava no último jogo. Se fosse o Romero, você tinha tirado ele do time ou não? É ruim. É ruim, hein? É ruim, hein? Mas é melhor, vai por mim, é melhor colocar o Thales, só assim o Romero ganha sobrevida, porque se ele coloca o Romero contra o Universitário e o Romero não faz nada, o Romero fica com 5 jogos sem jogar. Isso é uma verdade. Então é melhor ele ter a imagem. Mas eu não acho que ele vai com 3 atacantes, não. Eu não acho. Pô, mas contra o Universitário... Ele não faz isso. Não dá pra jogar com 2 volantes, ele não precisa. Ele não faz isso contra ninguém. Não faz isso contra Mas vai ninguém. fazer nesse, viu, Veloso? Nesse ele tem que fazer. Eu só acredito vendo. Eu tenho uma opinião sobre isso. Você tem que jogar com o José Martínez, Garro, Carrilho, Romero, Yuri Alberto Memphis Depay. e Memphis Depay. Mateuzinho, André Ramalho, craque, fenômeno, monstruoso, um dos maiores jogadores do Corinthians nesses últimos ano e meio. Monstro. E aí, o Choca, o João Pedro, né? Isso. João Pedro Choca. Se não der o João Pedro Choca, joga o Gustavo Henrique. Eu prefiro o Matheus Bidon. Mas ele acha... Matheus Bidu. Mas ele acha que o Hugo marca mais. Vocês enxergam... E que, por sinal, nos últimos 2 jogos, jogou bem o Hugo. Eu prefiro o Bidu, tá? Agora, ano passado, aqui nos Donos da Bola, nós 4 estávamos discutindo como seria o ataque do Corinthians com a chegada do Memphis. Lembra disso? E nós colocamos, pelo menos, eu coloquei Romero no ataque e não o Yuri. Eu tirei o Yuri naquela oportunidade do time do Corinthians. Olha só como são as coisas, né? O Yuri teve oportunidade, arrebentou naquela reta final e, infelizmente... É uma posição diferente do Yuri com o Romero. Sim. Eu acho que o Yuri tem que ser titular. Não tem que ser o Romero no lugar dele. Os 3 podem ser titulares. Só que eu acho assim, que o Veloso matou a pau também. Pera aí, ele é a última opção. Ele não é nem a primeira. Muitas vezes ele bota o segundo ou terceiro homem no meio do campo e não coloca o Romero. Ele não sabe substituir. Jogava o Pedro Raul, não jogava ele. Mas pera um pouquinho, mas quem que é o cara daí? É injusto isso. Você gostaria que fosse com você? Não. Ô Netão, mas contra o Guarani, ele tirou todo mundo e não tirou o Romero. Lógico que não, né? 2 gols. Lógico que não, né? Ele não tinha feito o segundo Não, tinha feito o primeiro. Tinha feito o primeiro. E tava jogando mas muito. ele poderia ter tirado, aí Não, a gente ia criticar tudo também. bem. Eu acho que o Emiliano Dias é o cara que enxerga muito o jogo. E ele modificou a forma junto com o Ramon Dias aí. Só que eu acho que também você tem que valorizar aquilo que o cara tá te ajudando.